Israel promove genocídio na faixa de Gaza. Superior Tribunal de Justiça rejeitou a ação de injúria racial contra um italiano. STF invalidou lei que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas de Uberlândia e Minas Gerais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal da Oeste. Aquele que dizia que acabaria com a guerra em uma mesa de bar tomando cerveja achou por bem criticar as declarações de Donald Trump em relação a Gaza. Lula voltou a dizer que Israel promove genocídio naquela região e mais, pediu razoabilidade ao presidente americano. Vamos ver uma coisa. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, e vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Ora, então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Eu acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. E hoje, para conversar aqui conosco, não só sobre essa pauta, mas todas as outras do nosso Jornal da Oeste, nós temos aqui os nossos excelentes comentaristas, começando pelas damas aqui, primeiro as damas, Marina Helena conosco. Estávamos com saudade de você, Marina Helena. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Oeste. Eu que estava com muita saudade, Geise, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com o Serrão e principalmente aqui com todos que nos escutam, que nos assistem. Estava com muita saudade, muito feliz de estar de volta ao Oeste. E ele, o nosso mestre Jorge Serrão. Boa tarde, Serrão, bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, Pantera, Geise, querida Marina e todos os craques que assistem o Jornal da Oeste. Olha só, Marina, a gente acabou de ver aqui, né, o Lula falando, ele dessa salada toda que ele fez, ele disse uma coisa interessante, hein? Que as pessoas precisam pensar antes de falar aquilo que vem à cabeça. Eu entendi como uma autocrítica as falas todas que ele vem dizendo aí há pelo menos uns 20 anos no nosso país. Geise, infelizmente, ele fala o que pensa, né? Ele pensa bem antes de falar todas essas asneiras que ele fala, essa que é a grande realidade. Ele realmente acredita nisso. Na hora de escolher o lado da história, o Lula escolheu mais uma vez estar do lado do grupo terrorista e não do lado do povo que sofreu aquelas perdas inestimáveis, dos reféns que estão até hoje, né, perdidos, né, do bebê que ainda não voltou para o seu pai, que voltou para casa sem ele, das meninas estupradas. Então é isso, na hora de decidir de que lado está, o Lula está do lado errado, ele está apoiando o que houve ali, como ele fez, né, em toda essa história, desde o início, né, ele apoiou o Hamas agradeceu ao presidente, gente, né, a gente nunca pode esquecer disso. Então, eu não vejo que ele, eu não acredito que ele não pense antes de falar. Muito pelo contrário, Geise. Infelizmente, eu tenho a certeza de que ele pensa muito bem e ele realmente acredita nisso. Jorge Serrão, a gente está vendo aí de novo o Lula atacando Israel. Vai lembrar que Israel já o considerou pessoa não grata, né? Ali já foi um dos poucos líderes mundiais que teve aí esse péssimo título. Ele chegou ao absurdo, a gente sabe, no ano passado, de acusar o pessoal de Israel, né? A população de Israel que está sendo oprimida pelos terroristas do Hamas, de nazistas. Então, assim, é esse o nível de absurdo que o Lula vocifera aí toda vez que ele dá alguma entrevista e vai tocar ali no assunto da guerra de Israel contra o Hamas. Dureza. Lula faz questão de ficar sempre do lado errado da história, do lado do terror, daqueles que aparentemente estão se contrapondo a um país imperialista, como eles definem, mas na verdade, estão praticando o terrorismo que interessa ao globalitarismo global. Então, parou, cansou, Lula. Já deu o que tinha que dar. A gente agora só está esperando que você declare guerra aos Estados Unidos. E talvez isso aconteça na hora em que o lourão Donald Trump começar a combater
o narconegócio, que é a essência do Estado brasileiro. E aí quero ver o seu comportamento. Se vai gritar a favor ou contra, de que lado você vai ficar? Reunião entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu ecoa pelo mundo. Entre tantas outras declarações, o presidente dos Estados Unidos anunciou que tomará o controle de Gaza e fará da região um território próspero. Quem traz os impactos políticos do encontro na Casa Branca é ela, nossa querida Desirê Rugani, que é a nossa correspondente lá no Oriente Médio. Desirê, boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda ao nosso Jornal da Oeste. Muito obrigada, boa tarde a todos. Desirê, a gente está vendo aqui no nosso país, né, a gente viu aí o Lula mais uma vez falando um completo absurdo, dizendo que Israel está cometendo genocídio ali na faixa de Gaza. Como muito bem a Marina Helena trouxe aqui para a gente, o Hamas já elogiou o Lula e a gente vê a diferença absurda do tratamento de uma boa liderança entre ali o Donald Trump, né, e o Benjamin. Como é diferente, né? E causa tristeza a nós brasileiros quando a gente faz essa comparação. Mas aí, de novo, né? A gente está nessa expectativa. Qual que é a sensação aí? De fato, o Donald Trump tem poder o suficiente para tornar aquele território ali próspero e pacífico? Bom, saber, né, exatamente o que o Donald Trump pretende com essas falas é bastante controverso, né? Isso, gente, foi assim... O Donald Trump deu várias declarações bombásticas, uma atrás da outra, em poucas horas. Então, assim, a gente ainda tá absorvendo, eu acho. Você tá em dúvida de qual EMA comprar? Agora o momento de Saúde em Foco com a dermatologista Denise